Olá, queridos irmãos da Igreja Batista do Morumbi. Nós estamos começando aqui o Fórum Vivamente e hoje temos um assunto muito importante para você. Hoje vamos estar destacando o tema dos desafios do distanciamento social para a família. Nós sabemos que temos o isolamento, que é para aqueles que foram infectados, e temos o distanciamento social, que foi colocado para que nós pudéssemos passar por esse momento em que a pandemia está acontecendo e o pico está chegando. Isso significa que temos que conviver uns com os outros dentro de um espaço pequeno e isso está transtornando muita gente. Eu tenho certeza que aqui a Renata Stapani. A Renata Stapani, ela é psicóloga clínica, trabalha em consultório particular, é orientadora profissional para adolescentes e adultos, é professora do Instituto Sede Sapientai, no curso de especialização em Gestalt Terapia. A sua primeira especialização foi na Unifesp, no atendimento infantil e, portanto, ela atende hoje não só crianças, como adolescentes e adultos e orienta famílias há cerca de 30 anos. É uma pessoa com muita experiência. Se depois você quiser o contato da Renata, nós temos o imenso prazer de passar para você. Um outro grande amigo, irmão e meu pastor é o pastor Lisânias. Pastor Lisânias, há 27 anos, está na Igreja Batista do Morumbi, dos quais 16 anos ele atua como pastor sênior. Ele e sua esposa são bacharéis pelo Seminário Teológico Palavra da Vida. Ele é mestre em teologia pelo Dallas Theological Seminary, lá nos Estados Unidos, professor, conferencista, autor de 2 livros, um dos quais já foi premiado aí na literatura e no cenário literário brasileiro, né? Então, nós queremos dar as boas-vindas a vocês dois, como entrevistados aqui do programa Vivamente, e eu já gostaria de conversar com você, Renata, nesse momento inédito das nossas vidas, como pessoas, a gente tem sentido aí esse distanciamento social com uma pressão muito grande. Algumas pessoas já até entraram no distanciamento social com problemas que tinham anteriormente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre rotinas, incertezas, perdas que a gente tem quando a gente muda os nossos hábitos. Olá, então, muito prazer de estar conversando com vocês, conversando com o pastor Lisânias. Esse tema é muito forte, porque nos pegou de surpresa, e tudo que chega subitamente nas nossas vidas nos gera, em primeiro lugar, uma apreensão, e depois cada um vai lidando e elaborando esses questionamentos, essas informações, às vezes excessivas, às vezes desconectadas. Então, cada um vai lidando com isso do seu modo, né? E como o Humberto disse, realmente nós já carregamos as nossas próprias questões. Então, nós temos uma crise que acontece no planeta, no mundo todo, de uma forma macro, e temos as nossas pequenas crises que podem se agravar diante do confinamento, do isolamento, especialmente porque há uma quebra da rotina, há uma quebra no nosso convívio, há uma antecipação de situações, como, por exemplo, pensamentos negativos, de que eu vou morrer. Então, todas essas questões, elas vêm subitamente, e a gente muitas vezes não tem um ego estruturado para suportar, um suporte interno, para suportar, para lidar com esses fenômenos imprevisíveis.
Então, se uma pessoa já é irritada, pode ser que ela fique mais irritada. Se uma pessoa tem o hábito de gastar, pode ser que ela gaste mais, porque ela estará sob. Precisamos aprender a lidar com as pressões. E como é inédito, é desconhecido, a gente não. Então, cada um vai se ajustar de uma forma. Se eu puder falar um pouquinho mais assim, ele é um luto, né? Nós perdemos tudo isso, perdemos o contato, que eu estava dizendo, perdemos os nossos planos, os nossos sonhos são adiados ou talvez vão por terra abaixo, por água abaixo. Então, todas essas questões de perda é como se fosse um luto antecipado. Eu me antecipo na minha angústia. E aí eu posso ficar mais agressiva, mais rebelde, mais irritada. Eu posso negar, não, isso tudo é bobagem, isso aí vai passar. Então, cada um vai reagir de uma forma. Muito interessante isso, né? E olha, nós vamos continuar com esse tema, porque está afetando muita gente. A gente tem, escutando a nossa igreja, dentro da nossa comunidade, mas em geral. Muita gente nos procura para conversar sobre temas que você está narrando aqui, Renato. Nós estamos também aqui, o pastor Lisânia. Pastor Lisânia, bem-vindo ao programa Vivamente. A gente tem notado, pastor, que muita gente está bem confusa espiritualmente sobre esse tema. Alguns acreditam que Deus está julgando o mundo, outros acreditam que estamos aí prestes a ver o Senhor voltando, que seria sinais dos tempos. Como é que você poderia expressar isso para a sua comunidade, para aqueles que nos ouvem e que gostam da nossa igreja? Olá, Humberto, muito obrigado pelo convite, é muito especial estar com você, para você também, Renata, muita alegria a gente estar junto nisso, e para todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, também é uma alegria para mim estar com vocês. Realmente essa pergunta do pastor Humberto, ela é muito especial para os dias de hoje, porque de um lado pessoas estão com essa pergunta, será que é Deus? Ou pessoas não estão sentindo nada, apenas sentindo dentro do que da Renata fala, toda a pressão do tempo, as mudanças que estão acontecendo, o medo do futuro. Mas olhando da perspectiva bíblica, eu creio que a gente precisa olhar duas coisas. Uma é que, se você olha para a história do mundo, da humanidade, sempre houve, sempre aconteceram terremotos, pestes, fome, guerra. Só para ilustrar, atualmente existem 61 países no mundo com guerra ou civil ou guerra militar. Os terremotos têm aumentado de décadas para décadas, e não há explicação ainda muito forte sobre isso. A OMS prevê que quando passar esse vírus, né, o tempo dele, a expectativa é que 250 milhões de pessoas no mundo inteiro não somente vão dormir com fome, mas não saberão se vão comer no outro dia exatamente. Então, quando você olha Jesus falando sobre, no fim dos tempos haveria terremotos, guerras, rumores de guerra e pestes como essa, isso já estava previsto. Necessariamente não é que Deus exatamente causou, mas Deus, vendo como o mundo anda, ele de alguma forma ele permite ou ele causa. Nós não podemos dizer exatamente se Deus permitiu ou se Deus causou. Agora, toda época de desvio no mundo, de desvio de comportamento, toda época de atitudes que genericamente pessoas ou nações se rebelam contra Deus, isso acontece. Então, sendo bem direto, eu creio que o coronavírus, como a gripe asiática, como a peste bubônica, como a peste espanhola, todas essas pestes têm a ver com aquilo que Jesus falou, no final dos tempos. A questão é que esse final dos tempos começou quando Jesus ascendeu aos céus. Então, realmente, ele disse, as coisas vão ser assim, mas não se aflijam porque ainda não é o fim. Isso é desanimador, porque, na realidade, se não é o fim, ele diz que espere coisas piores, o mundo vai piorar. Então, eu preciso olhar para
para uma peste como essa de duas maneiras. Ou eu ignoro Deus, e aí, olhando o que a Renata falou, não dá para ignorar a realidade, ou eu aproveito essa realidade de uma peste, da perda de emprego, que talvez vai resultar disso, e pergunto para Deus, Deus, o que é que o Senhor tem comigo nisto? Porque senão a gente foca apenas na peste, apenas no vírus, e esquecemos de que temos um Deus que nos traz esperança, que não perdeu o controle desse mundo, embora ele previu que isso iria acontecer. Não cabe a nós, em cada peste, em cada guerra, perguntar, foi Deus ou não foi? Não temos essa capacidade, mas eu posso olhar para isso como uma oportunidade de dizer, Deus, o que o Senhor quer fazer com a minha vida à luz do que eu estou vendo? Eu creio que é assim que devemos olhar, Humberto. Muito bom, pastor. Uma visão muito equilibrada, bíblica, sensata, e olhar esse mundo e ver essas pandemias com a esperança que só Deus dá no coração da gente. E é exatamente isso, Renata, que eu queria que você continuasse a nossa conversa, porque muitas pessoas, elas entraram nessa pandemia com um quadro depressivo, com compulsões, com síndrome de pânico, quadros de insônia. Isso está escancarado aí quando a gente abre as redes sociais, pessoas sem rumo, quando você entra nos sites, quando você ouve esses vídeos que são feitos constantemente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses sintomas mais fortes que estão atrapalhando o convívio familiar. A pandemia, ela vem e faz uma ruptura na nossa estabilidade. Então, tudo aquilo que a gente conhecia, a nossa rotina diária de levantar e nos dedicar às nossas tarefas, quem tem filhos, levar para a escola, ir ao médico, enfim, ter a funcionária ou a própria funcionária que sai da casa dela, deixa os filhos na escola. Então, tudo isso é quebrado de um dia para o outro. Essa é uma pressão muito grande de lidar com o desconhecido. E agora? No primeiro momento, as pessoas pensaram, oba, estamos de férias. E a gente viu muitas pessoas na rua, como se estivessem de férias, andando de bicicleta, jogando baralho, quem estava em casa, enfim, se divertindo e meio que a semana que vem isso acaba, uma forma de negar. Quando a gente vai evoluindo nesse processo, a gente vai entendendo que são fases, né? E aí a fase da negação, ela é substituída pela fase da rebeldia. Ah, isso não é para mim, isso só para os idosos. Não, eu não tenho nada com isso. Ah, imagina, usar máscara, só vou até ali, já volto. Então, são comportamentos de transgressão, né? Tem uma regra da OMS, do nosso Ministério da Saúde, de alguns governos, que são mais governos de Estado, que são mais rígidos, e simplesmente ignoram, né? E, então, é uma fase também de rebeldia. E a gente tem um crescer até que a gente se conscientize de que realmente estamos numa pandemia e que exige de nós novos ajustamentos, novas adaptações. O que acontece, respondendo mais diretamente à sua pergunta, é que o homem foi feito para a liberdade, né? Nós somos seres sociais, nós gostamos de nos abraçar, de nos encontrar, de sair de casa, de nos reunir, de comermos juntos. Então, essa rotina também foi quebrada, e isso dá uma carência. Então, eu tenho um confinamento, que eu não posso sair da minha casa, eu também tenho um confinamento que eu não vejo os meus amigos, e eu também não vejo os meus parentes. Os avós não podem ver seus netinhos. Outro dia eu me comovi com uma foto de um grande amigo que mostrou a foto que a filha tirou das crianças no jardim do prédio e o avô e a avó, que são meus amigos, olhando as crianças pela janela. Me comoveu aquilo. Eles felizes de poder estar olhando as crianças. E as crianças não entendem muito o que está acontecendo. Eu vou fazer mal para o meu avô se eu der um abraço? Então, tudo isso é uma confusão. E o nosso imaginário fica repleto de dúvidas, confusões, temores, tremores, e que vão realmente
aparecendo em sintomas físicos, então pessoas com mais dor de cabeça, dor de estômago, pessoas com taquicardia, pessoas que estão com insônia, já tinha insônia, mas agora piorou. Então, toda essa pressão vai fazendo com que a pessoa se sinta mais oprimida, né, pela situação. E tem que lidar também com a questão do espaço e do tempo, porque agora nós temos um espaço, eu tenho amigas psicólogas que moram em apartamentos menores, elas têm que atender os pacientes no quarto. Também é uma invasão de privacidade. Outro dia uma amiga falou, minha filhinha entrou, filha de 3 anos, entrou correndo no quarto, veio conversar comigo, eu estava atendendo uma pessoa. Então, você tem que aprender a lidar, é como se a gente estivesse equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo. Eu estava atendendo outro dia, meu cachorro deu um latido alto. Coisas que no consultório, na privacidade, a gente não tem essas invasões, né? Mas, assim, restringir o nosso espaço e restringir ou ampliar o nosso tempo. Eu não sei o que eu faço com o meu tempo. Ou, ao contrário, eu entro em cursos, lives, palestras, e aí eu me entupo de internet, fico realmente repleta. E acaba também intoxicando. Então, esses exageros acabam acontecendo e a pessoa, às vezes, não se dá conta. As pessoas não sabem muito bem lidar com esse confinamento nesse sentido, do espaço e do tempo. Eu estava vendo uma reportagem e eu tinha feito isso por coincidência. Eu tinha feito e nem tinha me dado conta que era uma questão espacial. A minha mesa do escritório aqui de casa é virada para a parede, para cá. E eu resolvi virá-la para cá, que ali eu tenho uma janela. E quando eu olho para a janela, estou estudando, estou fazendo, estou mesmo atendendo, eu olho para a janela, me dá uma sensação de que eu estou ampliando o meu espaço. Então, quando as pessoas vão cantar nas sacadas, elas também estão ampliando. É uma forma, um ajustamento criativo de expansão, de ver uns aos outros, olhar para a fisionomia dos vizinhos e poder cantar e poder participar da vida do outro por alguns minutos. Eu tenho um vizinho que todo dia, às 5 da tarde, ele toca piano, músicas clássicas e MPB. É uma bênção, eu adoro. Ele toca das 5 até as 7 da noite. Olha que então, legal. Essas pequenas coisas são ajustamentos que a gente vai tendo para a busca do equilíbrio, da solidariedade, de ajudar os pequenos comerciantes. Mas, do ponto de vista negativo, desequilíbrio, muitas vezes acontecem agressões, irritações, abusos sexuais, abusos físicos. Ontem mesmo teve uma ação da Polícia Civil em mais de 1.500 casas que foram denunciadas porque famílias, mulheres estavam sendo agredidas. Então, a gente tem essa questão da população menos favorecida. Agressões acontecem em todas as classes sociais. Mas quem está confinado no espaço menor, com mais gente, vocês concordam que os atritos são mais possíveis de acontecer, né? Então, a irritação, né, fica exacerbada e as pessoas acabam se agredindo, enfim, machucando. Muito obrigado, Renata. E eu queria ligar esse assunto que você está falando à nossa conversa com o pastor Lisânias sobre essa questão. Quando eu olho para frente e não vejo respostas para as minhas indagações internas, como a gente está falando aqui, logicamente a pessoa tem várias reações. Como espiritualmente, pastor, eu posso ajudar uma pessoa na minha família ou no meu entorno, ou até mesmo eu mesmo, a lidar com com esse desconhecido que está dentro de mim, me fazendo que eu não tenho respostas? Boa pergunta de novo, Humberto. E eu vou ao longo do que a Renata já falou.
eu não posso negar a realidade que a gente está vivendo, não posso espiritualizar. Se eu fico bravo com um dos meus filhos, se eu perco a paciência com a minha esposa. Na realidade, em última análise, eu não posso culpar o coronavírus. Eu preciso admitir, sou eu. Sou eu que não estou sabendo lidar ou administrar essa situação. Porque se eu ponho a culpa nos outros, ou mesmo no vírus, eu termino me eximindo da minha própria culpa. Então, é crucial poder dizer realmente, dizer para mim mesmo, está difícil. Eu não tenho como administrar isso que eu estou atravessando. Por outro lado, o segundo aspecto é que se realmente eu já resolvi seguir ao Senhor Jesus, o Espírito Santo habita dentro da gente, eu creio que Deus não nos revelou coisas como nós gostaríamos. Até quando vai esta epidemia, esta pandemia? Como eu vou estar depois? O que eu preciso é hoje, como eu estou vivendo, como eu vou viver o dia hoje, como é que eu vou tratar a minha esposa hoje, como é que eu vou tratar o meu filho hoje, como é que eu vou lidar com o medo que eu tenho de perder o meu emprego, se eu não já perdi, eu vou perder depois que passar essa pandemia. Isso gera ansiedade. Então, se eu disser, Senhor, meu Deus, hoje eu estou com medo do que pode acontecer depois da pandemia. Ontem eu perdi a paciência com um dos filhos, eu não estou sendo sensível com a minha esposa, eu estou fazendo de conta até que tudo está normal quando não está. Então me capacita hoje para lidar com o futuro que eu desconheço, mas confiar em Ti. E me capacite também para eu ser amável com a minha esposa, com os meus filhos. Quando eu errar, eu admitir que eu errei. Porque se eu quiser primeiro ser um super crente, nesta hora não vai funcionar também. Também se eu quiser ser muito passivo, coitadinho de mim nessa crise, também não vai funcionar. O que eu preciso qual é a realidade minha hoje? Eu estou vivendo como hoje? Apertado, apartamento que é para 4 pessoas, é como se tivesse 40 aqui, eu estou irritado com isso, mas Deus, eu estou irritado com isso, eu estou passando por isso. Aqui está a minha confissão e me capacite para atravessar esse dia. Isso quer dizer vulnerabilidade, nós somos vulneráveis em casa. E quando eu perder a paciência, poder voltar a minha esposa, meu filho, me perdoe. Eu estou aprendendo ainda a lidar com essa situação. E quando a gente é aberto assim e mostra nossa vulnerabilidade, eu creio que a família inteira se junta e a família inteira pode olhar para Deus com uma esperança que a gente tem para nos ajudar a atravessar esse momento. Muito bom, pastor. Muito bom, Renata. Nós estamos aqui fazendo essa jogadinha entre vocês dois aqui, está dando para a gente aquilo que é a prevenção e também a remediação das coisas que estão acontecendo dentro das nossas próprias casas. Muito obrigado a vocês dois. Mas eu tenho mais uma pergunta para você, Renata, sobre você como orientadora profissional para adolescentes, adultos. Você poderia dar algumas dicas para a gente como manusear essa crise dentro da nossa família, dentro do espaço pequeno que nós estamos lidando hoje? Vou dar algumas dicas. Eu penso que o Lisânia já falou uma coisa muito preciosa, né? Fez uma colocação riquíssima. E quando ele faz essa oração implica em autoobservação. Eu estou com medo, reconheço o meu sentimento, e eu também levo para os meus familiares, peço desculpas porque fui grossa, porque fui inadequada. Outra coisa que acontece muitas vezes é que os outros têm uma expectativa de que você vai responder tudo, que você vai fazer tudo, que você vai fazer a comida, que você vai pagar a conta. Então, tem uma expectativa que a gente precisa também alinhar. Eu terminei a minha aula hoje e falei, pessoal, eu estou cansada, não vou fazer almoço. Aí viraram, porque eu estava realmente muito cansada. Eu dormi pouco na aula, e aí então, é tão bacana a gente poder revelar, estou cansada. E o outro acolher, é uma escutativa, que é o que a gente chama no consultório, mesmo no gabinete pastoral, e entender o que o outro está te falando, qual a necessidade que ele tem.
Então, isso é um autocuidado. E quando você tem esse autocuidado, você também pode cuidar, pode pedir respeito. Quando você respeita o outro, você também está se respeitando. Outra coisa que, bem, já falei, né, tanto os nossos sentimentos, reconhecer os nossos sentimentos, quanto as nossas necessidades. Mas o que seria administrar, né? Quando o Lisânias fala, Senhor, eu não estou conseguindo administrar. Como é que eu administro isso? O que é administrar? Então, primeiro, ver as minhas necessidades, os meus sentimentos e revelar para as pessoas. Está insuportável a expectativa do outro ou a exigência do outro, eu pontuo, mas às vezes dá confusão, porque o outro não quer o limite da confusão. Então, você precisa escolher qual briga você quer ter. Será que vale a pena? Você sai de perto, vai ler um salmo, vai tomar um banho, vai dançar, faz qualquer coisa, liga para sua amiga, vai brincar com as crianças, faz qualquer coisa, mas evita o atrito, porque é como se fôssemos filhos desencapados. A chance de ter briga é muito maior do que de ter só paciência, amor, compreensão. Vamos esperar tudo isso acabar. Isso não existe. Nós somos humanos. Então, dois fios desencapados vai dar confusão. Então, sai de perto. Eu tenho visto assim muitas pessoas muito irritadas com as crianças solicitam demais, elas precisam correr, subir no trepa-trepa, elas precisam balançar, elas precisam pegar a bicicleta e não está podendo fazer isso, não se pode fazer isso. Então, os pais podem encontrar na internet atividades, coloca no Google, atividades para crianças pequenas, vão encontrar atividades calmas e atividades lentas, vai intercalando, vamos brincar de imitar um sapinho, vamos brincar de imitar a girafa, e aí brinca, vamos pular corda, vamos jogar boliche, aí depois intercala com uma atividade tranquila, vamos ouvir uma historinha, vamos ver um filminho, um desenho, e vamos dosando as atividades das crianças para que não tenham um excesso também de internet, um excesso de WhatsApp, um excesso de TV e em detrimento do relacionamento. Eu acho que a grande novidade do vírus é se as mães poderem ser mais mães, mais presentes do que já são, e os pais também. Então, e descobrir isso de uma forma saudável. Não vou brincar irritada. Mas o que poderíamos brincar? Vamos brincar de casinha? Não estou com vontade de brincar de casinha. Vamos jogar um dominó? Vamos jogar um dominó. Vai negociando com a criança. Aí chegou uma hora, vamos tomar um lanche, agora vamos tomar banho. Agora. E a rotina precisa ser mantida para a criança. Uma outra dica para as pessoas, acorda, lava o rosto, escova os dentes, toma o seu café e se troca. Se você ficar o dia inteiro de pijama, você sai da rotina, você fica com preguiça, você tem já no seu subconsciente que é a marca do descanso, do relaxamento. Aí você vai arrastar o dia, vai empurrar. Então, coloque-se arrumado. O que mais que eu poderia dizer de dica aqui? Deixa eu ver. Se você perceber que está com gripe, com sintomas de gripe, marque médico. Eu fui atendida pelo meu médico, eu marquei a consulta e o médico me ligou, otorrino, o que está acontecendo com você? Eu estava com uma pressão no ouvido. Ele me medicou, eu melhorei. Então, não deixe os sintomas se agravarem, isso também é um autocuidado. Envolva as crianças na equipe, a família é uma equipe, não tem que sobrar só para a mãe. Muitas mães estão de home office, ainda tem que fazer a comida, cuidar das crianças e a jornada tem uma paciente que está muito cansada. Então, assim, é uma equipe. Cada um faz sua cama, cada um organiza o seu banheiro, ou então todos vamos usar um banheiro só. Quem mora em lugar pequenininho, mantém a sua sujeira, penteou o cabelo, dá uma olhada se o cabelo caiu. Vai organizando para poupar o outro. Somos uma equipe. E se poupar, vai sobrar mais tempo para coisas legais. Né? Aqui em casa, eu optei por comprar um quebra-cabeça, que vieram 2 quebra-cabeças de 1.000 peças. E a Marina, que tem mais tempo, ela também trabalha, e meu marido está trabalhando online, ela tem feito bastante o quebra-cabeça. Eu quase não faço, porque ontem ela avançou muito. Já acabamos o primeiro de 1.000 peças, já está quase terminando o segundo.
E eu disse para ela, já começa a providenciar outro, porque é um entretenimento muito interessante. De você encontrar aquela peça para aquele lugar, resolver aquela cena, é uma coisa gostosa, divertida, e que não precisa fazer de uma vez. Então vai um membro, está fazendo, chega faz também, aí se cansa, sai, o outro vai. Eu me cansei a vista e o pescoço. Falei, não, para mim hoje deu. Ela continuou lá por mais uma hora. Então, assim, é interessante ver a dinâmica de a gente precisa criar um ambiente saudável. A chance da gente ter um ambiente tóxico, um ambiente hostil e de mau humor é muito grande. A nossa luta é isso, buscar um ambiente saudável. Muito bom, muito bom. Pastor Lisânias, como é que o senhor poderia pegar tudo isso que a Renata colocou para a gente? Porque são as coisas práticas que me ajudam no relacionamento do meu dia a dia e espiritualmente a gente pensar em um momento como esse, amadurecendo a fé que a gente tem em Deus. Porque eu acredito que toda experiência difícil que a gente passa, ela nos aproxima a Deus de uma maneira muito mais forte. Como é que você daria para a gente aqui, pensando no meio dessa pandemia, usando tudo isso que vimos aqui, um distanciamento que cria uma série de reações emocionais na gente e que fazem a gente repensar a vida como um todo, sem saber o que vai acontecer ali na esquina, né, do próximo mês, do próximo ano. Como é que isso pode ajudar a gente a amadurecer a nossa fé? Eu estou muito animado com esta conversa, esse encontro, porque traz para o chão de que a espiritualidade ela é só acima das nuvens. Eu creio que fé tem a ver com o dia a dia, tem providências práticas, como essa que a Renata falou, mas ao mesmo tempo eu preciso do outro lado, né? E aqui eu estou lembrando do profeta Abacuque, que no capítulo 3 a gente tem aquele texto famoso: ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta. Abacuque estava num contexto histórico onde havia fome na nação, onde havia perda de bens e ainda a iminência dos babilônios invadirem a nação. Ele orou, ele pediu para Deus quando ia acontecer, se Deus ia mudar a história. Ele achou que Deus estava silencioso. E até o fim do livro, você não vê uma resposta clara de Deus. Era como se Deus dissesse: a coisa vai continuar, e na linguagem que eu usei na primeira pergunta, vai piorar. O que é que Abacuque fez? Ele relembrou, no capítulo 3, ele relembrou o que Deus havia feito no passado pela nação. Então, em vez dele ficar somente dizendo: Deus, isso está silencioso, Deus, por que que isso acontece? Deus, até quando a gente vai orar e você não vai responder? Ele resolveu fazer o quê? Relembrar o Deus do passado. Coisas que ele nem tinha experimentado. Ele relembrou a abertura do Mar Vermelho, ele relembrou quando Deus, na linguagem humana, parou o sol no livro de Josué. Aí depois dele relembrar, ele disse assim: estou tremendo. Não pelo medo, mas ele ficou tremendo diante da magnitude de Deus. Aí que ele solta aquela expressão: ainda que a figueira não floresça, não há fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não há gado no curral. Aí, para mim, é a lição para a gente hoje, para mim especialmente, que eu tenho tentado viver assim. Ele diz assim: todavia. Uma tradução fala mais, outra tradução fala contudo. Né? Contudo, todavia, a minha alma se alegra no Senhor. Ele não negou a realidade do que ele estava enfrentando, ele tomou providências, ele, no contexto histórico, ele vai atrás de alguma ajuda, mas ele resolveu: isso que vai acontecer é uma obra de Deus na minha vida. Então, eu preciso dessas ações, como a Renata falou, uma linguagem tentando resumir. Eu preciso lavar a mão com água e sabão, eu preciso disso. Mas eu preciso também experimentar o consolo e o conforto de Deus nessa época, pôr nele a minha ação.
eu vou brincar com as crianças, eu vou lavar prato, como aqui em casa, estamos lavando prato, 3 homens, né, e uma mulher, então a gente lava prato, a gente lava o chão, eles mais do que eu, né, eu tenho que ser o mais importante, sou nordestino, estou brincando, mas eu tenho que fazer isso, mas ao mesmo tempo, eu tenho que ter os olhos em Deus como aquele que vai me conduzir através desse processo. Eu acho que isso nos ajuda a manter a sanidade espiritual e emocional, para a gente não se perder até o dia que Deus resolver parar, que pode ser daqui a 1 mês, 3 meses ou 1 ano, como alguns estão falando. Né? Eu creio que é assim que a gente teria que viver, Humberto. Amém, amém. Eu queria terminar, então, essa programação, mas deixando aqui vocês dois darem umas considerações sobre, aliás, quebrando até um pouquinho esse protocolo aqui, e perguntar até para Renata, na sua consideração final, Renata, se você pode dizer para a gente a importância da fé em momentos como esse, sendo uma psicóloga e sabendo que lá dentro de você tem algo precioso, você é membro da nossa igreja e a gente quer dizer isso aqui com qualidade, porque tem sido uma bênção ver tantos profissionais preciosos, capazes, influentes na sociedade, fazendo o que você está fazendo. Então, como a fé é importante para você, Renata, e só para a gente, e aí depois o pastor encerra com uma oração o nosso programa. Há muito tempo eu aprendi uma ilustração que eu gosto muito de usar, que nós somos um banquinho de 3 pernas. Então, imaginem um banquinho e as 3 pernas precisam estar alinhadas, fortes e firmes. Uma perna é o nosso físico. Nós estamos recebendo ameaça justamente ao nosso físico, né? O coronavírus é o nosso físico. E aí a outra perninha é o emocional. Precisamos estar equilibrados, com sanidade mental e emocional para que a gente possa conduzir a nossa vida. A terceira perna é a espiritualidade. Então, a fé é fundamental. É o melhor recurso que a gente pode encontrar nesse momento. Porque só o Deus do mistério é que tem as respostas para agora. Né? Como Lisânias falou no início, Deus permitiu. Ele permitiu e ele está no controle. Né? E eu tenho em mente que Deus é soberano. Deus é soberano. Quando eu tenho medo, eu penso, Deus é soberano. E essa fé é que me sustenta. Né? Essa fé me faz ser forte e corajosa nos momentos que eu também tenho as minhas fragilidades e vulnerabilidades. Mas eu vi um menininho na internet falando, seja corajoso, seja forte, nós somos mais fortes que o vírus. E eu pensei isso, Deus é soberano, seja forte e corajoso, né? Que Deus fala para Josué. Então, nós estamos sendo testados pela história, não vou dizer que Deus está testando, a história, né? O momento que nós estamos vivendo é um teste na nossa competência pessoal, emocional e também espiritual. Nós precisamos dar conta disso, e principalmente para lidar com a emergência, né? Então, a fé é aquele momento que eu posso me acolher, me aquietar e escolher. Eu tenho um Deus que não vai ficar assim, tá vendo? Eu mandei o vírus. Para mim, esse não é o meu Deus. O meu Deus, apesar do vírus, eu tenho um colo para você. E estou com você. E a minha alma está preservada. É isso que eu tenho para considerar. Muito bom. Muito bom. Renata, eu queria te agradecer e queria pedir ao pastor que ele também desse suas considerações finais e orasse por nós, pastor. Renata falou muito bem, que ela falou agora sobre esse equilíbrio. E eu só encorajaria na mesma linha que ela falou. Esse é o momento para a gente descobrir uma espiritualidade, talvez que a gente nunca teve. Mas é o momento de eu poder correr para Deus e dizer, aqui está toda a minha vulnerabilidade, toda a minha fraqueza, sem vergonha de dizer para Deus o que você sente.
e reconhecendo que, em última análise, é Ele que lhe sustenta, Ele que lhe dá a direção, Ele que vai dar o vigor. Mas talvez um chamado de Deus no meio do vírus é como se Deus estivesse dizendo: venha para mim. Eu não estou prometendo que o vírus vai acabar amanhã. Eu só estou relembrando que eu estou com você no meio do vírus. Isso eu queria que nós guardássemos em mente, não perder de vista o que Deus vai fazer comigo, com você, com todos nós durante esse período. Eu acho que isso eu queria dizer, Humberto, como última palavra. Amém. Tá bem, vamos orar. Pode orar, pastor? Sim. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo aqui de conversa, como foi bom para mim também ouvir o que a Renata falou, foi encorajador, as perguntas que o Humberto trouxe. E, acima de tudo, te agradecer, porque a gente tem onde correr, para onde correr, a gente tem o teu abraço, o teu colo, a gente não pode abraçar fisicamente ninguém, mas o Senhor nos acolhe. E nós oramos juntos aqui, pedindo que nesse tempo de isolamento, a gente descubra, cada um descubra que há um acolhimento da parte do Senhor para conosco. Te pedimos que naquilo que o Senhor vê em nossas vidas, que precisamos acertar, naquilo que precisamos crescer, que a gente experimente o Senhor produzindo isso em nossa vida, Deus. E quando o vírus passar, por mais dolorido que tenha sido esse momento, a gente também tem o que relembrar do que o Senhor falou conosco e fez conosco, em termos pessoais e em termos de família, que nos prepara para uma nova fase, talvez profissional, que o Senhor vai trazer para a gente para frente. Oro pela Renata, no papel dela tão crucial nesse momento, Senhor, em que pessoas estão buscando respostas, que cada encontro dela, seja na internet, seja quando o vírus passar, poder no consultório, o Senhor usar a vida dela para encorajar pessoas no teu caminho. Te peço pelo Humberto também como pastor, que através dele também o Senhor traga encorajamento para todos aqueles que o procurarem, quando ele prega, quando ele fala, quando ele ora, quando ele nos entrevista. Que a tua boa mão esteja sobre ele, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A gente queria agradecer a todos vocês do outro lado que estiveram conosco durante essa hora. Agradecer a Renata. Renata, foi fantástico ter você com a gente no programa Vivamente. E a gente espera contar com você outras vezes. Eu agradeço. Lisânias, tem sido um privilégio a gente poder estar junto nessa batalha e agradecer a Deus pela tua vida e pelo pastoreio que você tem nessa igreja tão preciosa que é a Igreja Batista Morumbi. Que Deus abençoe a todos, que Deus use você aí do outro lado para abençoar a tua família e cresçamos em Jesus Cristo vivamente. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelas mídias da igreja, nós teremos o imenso prazer de responder os teus questionamentos e se tiver interesse de contactar a Renata, por favor, entre em contato conosco também. Grande abraço. Obrigada. Até logo. Obrigada. Foi ótimo. Adorei.